Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E a gente precisa falar sobre uma fortuna que o Flamengo vai ganhar com a venda de João Gomes do Wolverhampton para o Aston Villa. João Gomes, veja, foi um jogador que melhorou bastante na Inglaterra, zero de chance de voltar ao clube rubro-negro, embora seja rubro-negro de coração. E uma venda, né, de 40 milhões de euros com 5 milhões de euros em bônus, tá? Então, o Flamengo tem 10% do jogador, dos direitos do jogador, então recebe uma grana. Quando ele foi negociado com o Wolverhampton, o Flamengo fez esse tipo de acordo, né? O que tá escrito isso é muito importante. E ainda tem o mecanismo de solidariedade da FIFA do clube formador. E aí o Flamengo vai ganhar uma grana em relação a isso também, tá? Então, totalizando toda a operação, sem o bônus, fiz a conta aqui rapidamente, o Flamengo vai faturar 34 milhões de reais e com o bônus, e aí é por metas e tal, o Flamengo pode faturar até 38 milhões, cerca disso, tá? 38 milhões de reais. É muita grana, ajuda a incrementar os cofres do Flamengo. A gente vai falar nesse vídeo também sobre Almada, sobre Jorginho, vai mesmo para o Mônaco, né? Treinado pelo Felipe Luiz. Tem ainda Rodrigo Muniz, vem para o Flamengo, não vem para o Flamengo. Então tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema por aqui no canal, que tem um oferecimento deste vídeo da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então clique no link que aparece aqui no primeiro comentário fixado, né? Os dois caminhos vão te levar à capa do site da BandBet. Lembrando que a BandBet tá com o pódio da Copa. O que é o pódio da Copa? É o seguinte: se você acertar os 3 primeiros colocados exatamente no Mundial, por exemplo, Argentina campeã, Espanha em segundo, França em terceiro, você pode ganhar até R$ 1.000 em free bet. Mas há algumas condições para isso, né? Consulte termos e condições no site, mas vale lembrar que você precisa ter uma conta ativa, ou seja, você tendo feito uma aposta aí no período de um mês, beleza? Então não perca essa oportunidade. Claro que haverá super odds para o jogo da decisão de terceiro e quarto lugares entre França e Inglaterra e a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então a história é essa, assim, o Flamengo tem uma meta muito ambiciosa de faturamento com vendas de jogadores no ano de 2026, coisa aí de 256 milhões de reais, e vai cumprindo isso aí sem necessariamente ter de vender jogadores do clube, né? Vai faturando com negociações que não envolvem diretamente o Flamengo, como é esse o caso do João Gomes, por exemplo. Vamos lá. Sobre Jorginho no Mônaco, né? O companheiro Mauro César até deu a informação, não há possibilidade de Jorginho, a gente checou essa informação também, não há possibilidade de o Jorginho reforçar o Mônaco, tá? Não existe proposta pelo jogador, então o Jorginho não vai para o Mônaco, né? O Felipe Luiz pode até indicar outros jogadores como o Léo Pereira, o Besiktas na Turquia, acena com uma proposta, mas o Flamengo não vai negociar o jogador por menos de 15 milhões de euros, né? Então, assim, não vai ser fácil tirar jogadores do Flamengo, inclusive o BAP falou sobre isso em relação ao Emerson Royal. Eu, Bernardo, teria vendido o Emerson Royal ao Aston Villa, né? Mas o BAP tem certa razão até quando fala que, bom, beleza, vende o Emerson Royal e vai trazer quem para a posição, né? Eu acho que essa é uma questão que envolve, inclusive, o diretor de futebol, José Boto, né? De encontrar um lateral direito, e aí, no scout e tal, caso o Emerson Royal fosse negociado
com o Aston Villa. Mas, de fato, é uma posição em que há uma carência muito grande no futebol global, né? Tanto que não há craques, à exceção do Achraf Hakimi, né? Jogador do Paris Saint-Germain, que defende a seleção do Marrocos, nessa posição, né? Você não encontra, assim, há grandes clubes do futebol mundial que carecem de laterais direitos. O lateral direito do Liverpool, por exemplo, é o Frimpong. O Szoboszlai, né, que é meio-campista, chegou a atuar de lateral direito, tamanha dificuldade. O Real Madrid trouxe o Trent Alexander-Arnold do Liverpool, mas é um jogador que se machuca mais do que atua, então fica complicado, né, a gente falar aqui de um lateral direito que pudesse vir ao Flamengo, que o Flamengo pudesse bancar, sendo que não há um grande lateral direito à disposição no mercado, e claro que o Hakimi não vai jogar no Flamengo, né? Sobre a Almada, assim, o Flamengo de fato tem aí uma vantagem em relação ao River Plate para trazer um jogador, mas não haverá novidade até a final da Copa do Mundo, no próximo domingo aqui em Nova Jersey. Então, o Flamengo não vai anunciar a contratação do Almada, isso eu posso garantir, até o domingo. Isso não vai acontecer. Então é uma negociação que só vai envolver o jogador depois que a Copa do Mundo acabar. Então, zero de chance, ainda que o Flamengo contrate o Almada, de ele estar à disposição, por exemplo, para o reinício das atividades no Campeonato Brasileiro de Futebol. Não tem a menor chance disso acontecer. Seria uma senhora contratação, e aí tem todas as questões de garantias, né? O Flamengo é um bom pagador, pesa favoravelmente ao Flamengo nesse duelo com o River Plate o fato de o Flamengo ter contratado o Samuel Lino e o Flamengo ser um bom pagador nessa operação. O número de parcelas também seria melhor, e há uma história em andamento e bem adiantada no que diz respeito a Thiago Almada e o Flamengo. Sobre Rodrigo Muniz, Paparazzo Rubro-Negro trouxe a informação dando crédito a ele. Não há a menor chance, gente, de Rodrigo Muniz jogar no Flamengo, um jogador muito valorizado na Inglaterra, atleta do Fulham, foi negociado pelo Flamengo com o próprio Fulham, e se ele sair do time de Londres, ali do sudoeste de Londres, ele vai jogar em outro clube, muito provavelmente na Premier League, né? Então, esqueça a possibilidade de o Rodrigo Muniz atuar no Flamengo, né? Seria baita reforço. Eu sempre achei o Rodrigo Muniz, quando jogava no Flamengo, um baita jogador. Teve um jogo contra o Bragantino que ele fez gol até de bicicleta e tal. Ótimo centroavante revelado pelo Flamengo, mas não há chance, né? Convenhamos, pessoal, assim, competir com clubes da Premier League para contratar um jogador que está valorizado na Inglaterra, beleza? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.